Olá, você que nos acompanha aqui em mais uma oportunidade pela TV Itajubá, no programa chamado Olhar Ampliado, que tem como missão trazer personalidades, pessoas, instituições que possam falar do cotidiano, da vida e da sociedade com uma razão de ser, uma expansão de consciência, uma colaboração na fraternidade, na solidariedade que nos une. Trabalhar em prol do coletivo é sempre um desafio e com isso hoje eu tenho a oportunidade de trazer aqui para conversar comigo uma pessoa que é muito querida e muito especial para mim, que é a Célia Ribeiro. Alguém que eu já conheci já há algum tempo e assim tem feito parte da minha vida constantemente. E por esta razão eu quero hoje a gente poder conversar um pouquinho sobre os desafios desta mulher que em Delfim Moreira tem feito e tem colaborado muito para a transformação e para que a sociedade possa, assim, de fato, ser tudo aquilo que nós esperamos. E assim, eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo agora, que possa curtir, comentar e compartilhar nas suas redes sociais esse vídeo para que mais pessoas possam assim nos assistir. E também deixar aqui embaixo o seu comentário para que assim a gente possa responder, interagir e formar uma rede de colaboração coletivo em prol daquela sociedade que nós queremos. Todas as vezes que nós realizamos ações desta maneira aqui no projeto Olhar Ampliado, neste programa aqui na TV Itajubá, em tantos outros espaços de colaboração que eu estou e que trago pessoas que têm a oportunidade de estar convivendo com tantas pessoas que têm feito algo de fato pela sociedade, eu me sinto realizado, me sinto que eu estou cumprindo de alguma maneira a missão que eu vim estar aqui neste mundo, que é deixar este mundo um pouco melhor daquilo que eu encontrei. Não simplesmente porque eu sou uma pessoa, um cara muito legal, muito bom, não. Porque eu também quero deixar um mundo melhor para os meus filhos e os meus filhos poderem ser preparados para também serem cidadãos, sujeitos de direitos, protagonistas da sua existência, realmente transformando esse mundo também. E que eles possam ser, de fato, homens e mulheres capazes de estarem aqui no meio dessa sociedade e contribuir para que o espaço de todos nós, em que nós vivemos, possa assim, na prática, na nossa vivência, ser aquele espaço de amor, de fraternidade, de colaboração. E aí é que eu entro com este projeto chamado Olhar Ampliado, acreditando em tudo isso e fazendo que isso possa se realizar de forma simples, de forma singela, daquilo que eu posso e daquilo que a vida me propõe. Então, hoje eu converso com Célia Ribeiro, que é minha amiga, está aqui comigo para a gente poder falar um pouco dela e falar um pouco das suas ações. Afinal de contas, estamos aqui a serviço da vida e do coletivo. Célia, tudo bem? Seja muito bem-vinda a esse espaço. Eu que agradeço, Celiandro, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você, né? Falando um pouco de mim, falando um pouco da minha trajetória de vida, né? Como todos me conhecem, né? A maioria de Delfim Moreira. Meu nome é Célia Ribeiro, eu sou natural de São Paulo, sou teóloga. Nasci na cidade de São Bernardo do Campos, vivi até meus 4 anos na cidade de São Bernardo. Com 4 anos eu fui para a cidade de Guarulhos. Sou filha de mineiros, meu pai é de Sete Lagoas, minha mãe, né, para quem não sabe, é de Delfim Moreira, nasceu em Delfim Moreira. A família dela é a família dos Rodrigues, da Ponte de Zinco, então eu tenho uma trajetória, né, tenho raiz em Delfim Moreira, né. Me casei com mineiro, em 2005 vim para a cidade de Delfim Moreira, onde permaneço lá até hoje, né. Então, a minha trajetória em Delfim Moreira até o momento foi muito gratificante, né? Conheci pessoas que fazem parte da história da minha vida. Em meu lado profissional, eu comecei a trabalhar, Celiandro, muito nova, né? Com 13 anos, trabalhando em casa e cuidando da minha mãe. Porque minha mãe, ela era doente, ela tinha problema de coração, minha mãe não podia pegar 5 quilos de arroz, então a minha responsabilidade já começou desde pequena, né? Desde muito nova. Então o meu primeiro emprego foi com 13 anos, com confecção de escova de enceradeira. Legal. Então eu já comecei a minha responsabilidade ali muito cedo, né? Porque meus pais, eles sempre ensinaram para nós o nosso objetivo, que nós tínhamos que ter um objetivo de vida e que nós nunca deveríamos desistir. Então eu sempre gostei de trabalho,
né? Desde muito pequena. Então eu cuidava da minha mãe, né? Então o período da manhã dava almoço e tudo mais, o período da tarde eu confeccionava as escovas de enceradeira, que antes era, né, piso de madeira, que havia necessidade de uma enceradeira para dar um brilho. E no período da noite eu estudava. Com 16 anos, Leandro, foi da onde que surgiu a chance do meu sonho, né? Que era trabalhar na área da saúde. Eu fui convidada por um farmacêutico muito conhecido, porque antigamente não tinha a questão de ir muito em médico, né? Eram os farmacêuticos que prescrevia medicações às pessoas, né? Então a minha família tinha um conhecimento muito grande com esse farmacêutico. E esse farmacêutico veio um médico trabalhar com ele. E nessa época eu tinha 16 anos. Então comecei a trabalhar com esse médico como recepcionista, né? Meio período. Então foi ali que começou o meu dom de mim saber, na verdade, qual era o meu dom, né? E eu vi que meu dom era o dom da saúde. Era o dom de estar ali interagindo com pessoas, de ouvir as pessoas, de poder ajudar as pessoas, de poder colocar aquelas pessoas que estavam em depressão, que estavam triste, né? Semear uma palavra para elas que elas poderiam ter uma qualidade de vida melhor, né? Isso é muito legal, né, Célia? Que a gente pode, através da saúde, promover de fato a transformação das pessoas, né? Sim, sim. Isso é muito bom. A transformação das pessoas. Então, o meu dom sempre foi esse, de poder ajudar as pessoas, de poder ouvir as pessoas, né? Então, eu trabalhei nesse período, né, de quase 4 anos, meio período, não era registrada, mas assim, eu era muito feliz ali naquela trajetória. E infelizmente, Leandro, eu com 20 para 21 anos, eu perdi minha mãe. Né? Eu perdi minha mãe veio a falecer de insuficiência cardíaca descompensada e edema pulmonar. Então, cumpri essa missão com a minha mãe. Né? E nesse meio tempo, antigamente não existia essa entrega de currículos, né? Porque esse médico, ele era do Ceará, ele acabou indo embora, aí minha mãe veio a falecer, eu fiquei muito perdida, né? Mas pedindo fé em Deus, porque eu tinha meu pai, tinha minha família, porque família para mim é fundamental. É fundamental a família, né? Então, nesse meio tempo, eu comecei a ir nas agências, né? A fazer entrevistas e tudo mais. E nesse meio tempo, eu tinha cursos, né? De datilografia, né? Legal, que antes legal. era datilografia, não tinha nada a ver com internet. E Deus me abençoou que eu fui conhecer também o lado industrial. Isso é muito legal que você fala, porque antigamente quem tinha datilografia era um grande diferencial na vida, né? Sim. Eu fiz datilografia também, sou datilógrafo até hoje, e assim eu posso ver como que isso ainda hoje, mesmo na era tecnológica da internet, como contribui para mim. Sim. Né? Então, como contribui para o meu desenvolvimento profissional, isso ajuda muito. Ajuda muito, muito, muito. Então, nesse meio tempo que eu fui nas agências, eu fui candidata com mais 4 pessoas para uma vaga numa multinacional, né? Que foi a Ford Filco. Era um trabalho temporário, era um contrato temporário por 3 meses. Isso no estado de São Paulo? No estado de São Paulo. Legal. Tá? Na Ford Filco. E aí nós fizemos entrevista e tudo mais, e graças a Deus, né, eu fui a candidata escolhida para o trabalho em compras não produtivas. Então, nesse meio de 3 meses, né, eu tive a chance de trabalhar em compras. Aí venceu o contrato, né? Aí eu saí, nesse tempo que eu saí,
eu já tinha tirado a minha habilitação. Eu fui trabalhar como instrutora numa autoescola. Na autoescola que eu tirei a habilitação. Oh, legal, né? Legal. E nesse meio tempo que eu trabalhei na autoescola, que venceu os 3 meses do candidato que entrou, né, que pegou a vaga, né, no departamento que eu trabalhei, venceu o contrato dele e a agência me ligou novamente. E eu retornei para a empresa. E nessa época, foi uma época muito boa, que eu trabalhei como datilografando contrato de compras, né, para os compradores. Aí eu fui, pelo meu desempenho, eu fui convidada para ir embora, junto com a empresa, para Salvador. Oh, puxa vida, para Salvador. Para Salvador. E assim, a gente está falando de quantos anos atrás, Célia? Leandro, isso há uns 30 anos atrás. Uns 30 anos atrás. Imagina só, há 30 anos atrás, está no estado de São Paulo, uma mulher com grandes desafios, né, procurando ocupar seu espaço no mercado de trabalho. Sim. Se hoje nós sabemos qual é o desafio da mulher na sociedade, ocupar seu espaço dentro do mercado de trabalho, por exemplo, né? Ainda também cuidando massivamente da família, com todas essas questões, a Célia já vem sendo calejada há muitos anos. Sim. Com esse desafio. Sim. Mas e aí, foi para Salvador ou não? Aí, Leandro, quando foi feito o convite para mim, pelo meu gerente, né, que eu estava contratado por uma agência de 3 meses, e veio o meu gerente Lousada, né, que Deus abençoe ele, se ele estiver, né, em vida até hoje, me fez esse convite. A Ford, por causa do momento que nós estamos vivendo, que foi na época do plano Collor, né, a Ford está indo embora para Salvador e nós estamos fazendo um convite para você ir junto conosco. E aí vem a questão, e minha família? E meu pai? Que perdeu minha mãe há tão pouco tempo. Leandro, foi assim, uma decisão assim, muito difícil para mim, né? Que eu poderia ter ido e ter se deslanchado, né? Além do dom que eu tinha pro lado da saúde, mas afinal eu estava numa multinacional. Uhum. Só que para mim optar, Leandro, entre minha família e minha carreira, eu optei pela minha família. Tomar decisões nesse momento em que muitas coisas estão em jogo. Sim. É um grande desafio, hein? É um grande desafio. Eu optei pela minha família, porque eu falei, Deus, eu vou optar pela minha família, pelo meu pai, pelos meus irmãos que precisam de mim. E eu sei que o Senhor vai abrir portas para mim. E mesmo assim, Leandro, nesse decorrer, né, da minha vida, quando eu vi que a empresa, que ia vencer meu contrato, que a empresa iria embora e eu não iria junto, eu comecei a entregar currículos, porque aí já era a época dos currículos. Eu comecei a entregar currículos em hospitais e clínica, porque era o que eu gostava. Né? Eu estava satisfeito numa multinacional, mas o meu dom lá dentro, o meu coração, era voltado. Sentia uma necessidade Sim. humana de ajudar pessoas. De ajudar pessoas. Engraçado que na área da saúde, né, que você vai também contar pra gente, assim, é ajudar a pessoa no momento tão delicado da vida, né? Sim. Porque ninguém está no ambiente de saúde porque simplesmente quer. Não. É porque ele tem uma necessidade de cuidar da sua saúde, de uma outra pessoa, de um ente querido, etc, né? Sim. Então, quando a gente está no ambiente de saúde, é porque a gente tem uma fragilidade. Sim. E como lidar com tudo isso, né? Mas, enfim, e aí, da multinacional para a saúde, como é que foi esse processo? Eu entreguei currículos, né, nos hospitais, em Guarulhos, nas clínicas, e com 20 dias que eu entreguei os currículos, eu fui chamada para um hospital. Legal. No estado de São Paulo. No estado de São Paulo, na cidade de Guarulhos. Na cidade de Guarulhos. Sim. Legal. Eu fui chamada para trabalhar, para fazer os processos, né? Porque antes nós tínhamos que fazer provas, enfim, né? Todos os processos administrativos para poder chegar até a entrevista.
E esse hospital me chamou, eu fui lá, né, me apresentei, eles já marcaram para mim, para poder, já falou para mim qual era o setor e tudo mais, tarará, e foi da onde que eu fui fazer todos os testes possíveis. Passei e cheguei até a entrevista junto com a gerente. Legal. Quando a gerente olhou, né, falou para mim assim, olha, você passou em todos os processos administrativos, só pelo que eu estou vendo aqui, você tem experiência na área de empresa, empresarial, não na área de saúde. E eu falei para ela, falei, olha, se a senhora não me der uma oportunidade, a senhora não vai saber da minha capacidade, né? Tem 3 dias de estágio, né? Eu posso fazer o estágio. Se eu não passar no estágio, sem problema nenhum, né? Ela simplesmente olhou para mim e falou para mim assim, ó, pela sua resposta, eu vou te dar a oportunidade. Isso, Celiandro, era uma sexta-feira. E o meu estágio iria começar na segunda. Legal. E eu falei para ela, eu posso vir por minha conta amanhã, que é sábado e domingo? Olha que interessante isso, né? A questão da proatividade, a questão também da oportunidade das empresas, dar a oportunidade do primeiro emprego, do primeiro estágio, de abrir a porta para aquela pessoa que não tem experiência naquela área. Sim. Então isso é fundamental, que as empresas possam ter essa consciência de que o jovem, ao inserir no mercado de trabalho, ele precisa de uma oportunidade de estágio, ele precisa realmente de uma oportunidade do primeiro emprego, mesmo não tendo aquela experiência. Mas, por outro lado, este jovem, esta pessoa que se insere neste mercado de trabalho, precisa ter também a sua proatividade e esse desejo, né, de querer trabalhar junto com essa empresa. Sim, sim, tem que ter o dom, né? O dom é principal. Vou resumir aqui para você nessa questão, nessa passagem minha do hospital, né? E ela me autorizou. Legal. Eu no sábado eu fiz estágio das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, né? No domingo os mesmos horários, das 8 da manhã às 8 da noite. Quando foi na segunda-feira, eu fui preparado para começar o meu estágio. Uhum. Cheguei lá, né, me apresentei novamente, como, né, que eu estava começando o estágio naquele dia, para a recepcionista que estava no local. E quando foi por volta de umas 10 horas, a minha gerente, né, que era responsável, ela passou e chamou essa recepcionista que estava no local. Celiandro, para minha surpresa, que é o que eu falo, na minha trajetória eu só tenho que agradecer a Deus. A minha gerente conversou com ela numa sala separada e já veio e falou para mim assim, olha, o seu estágio terminou aqui. Eu falei, puxa, pensei comigo na hora, né? Não deu certo. Uhum. Por quê? Porque você veio voluntariamente no sábado e no domingo e você já passou no estágio. Então, quero que você vá no RH, pega a sua lista do que você precisa para você começar já a trabalhar o mais breve possível, que eu preciso de você aqui o mais rápido possível. E ali, Celiandro, eu fiquei por anos. Eu fiquei 16 anos nesse hospital. E como que chama o hospital? Hospital Carlos Chagas. Hospital Carlos Chagas, na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo. 16 anos ali? 16 anos. Ixi, eu fiquei 16 anos ali. Eu comecei com uma máquina de escrever, né? E ali atendendo 9, 10, 12 pessoas no dia, né? Que eu trabalhava no setor de raio-x. Aprendi muito, né, com os técnicos, que tem técnicos que está lá até hoje, né, ia para a UTI junto com eles, fazer raio-x, enfim, aprendi muito, muito com eles. E o fundamental para mim, Celiandro, foi aquelas pessoas que chegavam e que eu via que realmente elas não eram doentes fisicamente, elas eram doentes mentalmente. Elas precisavam de uma palavra, de um conforto, né? Então, por ali foi a minha trajetória. Interessante. Na área da saúde. Isso que você está falando, né? Porque o processo saúde-doença, né? Adoecimento e a possibilidade de se sentir e de estar saudável não passa só para a questão física, né? Não. Passa pela questão emocional, mental, entre o social, relacional, tantos outros aspectos, né? Sim. E ali você foi
tendo este olhar, foi aprendendo isso. Tive esse olhar, eu fui aprendendo muito. Infelizmente, tinha dias que era muito triste, porque a gente perdia pacientes, porque a partir do momento que você vai para a área de saúde, tanto a equipe que trabalha com você, como os pacientes, se torna como se fosse sua família, né? Então, ali, Celiandro, eu desempenhei um trabalho muito bom, muito bacana, né? Porque além de ser recepcionista, eu era faturista, eu era contabilista, né? Enfim, multifunção. Multifunção. Como eu conheci, como no começo da trajetória na saúde, eu falei para você, ali foi o lugar da onde eu comecei a atender 9 pacientes e saí dali atendendo 100, 150, 200 pacientes. Puxa, né? Eu dominava aquele setor. Ali foi uma humanização completa, né? Junto com a equipe, que éramos em 12 técnicos, né? E eu era responsável pelo setor. Enfim, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a revelar raio-x, eu aprendi a fazer raio-x, eu aprendi tudo. Agora, porque era a minha vontade. Eu estava fazendo aquilo que me dava prazer. Justamente. Então, eu desempenhei esse trabalho na saúde com amor. E ao longo desses 16 anos, a Célia, que entrou com a máquina de datilografia e saiu na era do computador, precisou passar por tudo isso se reinventando, certo? Reinventando. E hoje, a Célia tem se reinventado? Sim, a Célia tem se reinventado. Isso é muito legal, porque nesse processo de trabalhar em saúde, né? Eu hoje atuando como técnico em enfermagem na saúde pública, vejo que nós precisamos a todo instante estar atento para esse processo do desenvolvimento do ser humano. Sim. Que passa também pela nossa fé, pela nossa espiritualidade, pelas nossas maneiras de ver, encarar o mundo, e assim a gente poder aprender com todos aqueles que se achegam até nós. Sim. Como que nós podemos também colaborar para ser efetivo na vida do outro, mas sem humanização, sem a gente poder de fato nos doar plenamente, estar em contato com o outro, olhar nos olhos, pegar na mão, sabe, quando for possível, né? Em tempos de pandemia a gente tem que ter o distanciamento, mas a gente pode ter uma palavra amiga, se importar de fato com a vida das pessoas. Isso é muito importante, né? E isso é muito importante, Celiandro, e todo o decorrer da minha vida, com contato com o ser humano, com ajuda ao ser humano, porque eu tenho dom para isso, eu gosto, eu sinto prazer, porque em todo o meu trabalho, Celiandro, eu vejo aquilo que eu gosto de fazer, eu não vejo aquilo que eu vou ganhar. Eu não vejo aquele dinheiro que eu vou ganhar. Não, eu vejo aquilo que eu gosto de fazer. Quando foi em 2005, eu vim para Adelfim Moreira, né? Me casei, vim para Adelfim Moreira. E eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Walter, que está nos assistindo aqui também, que eu espero que ele possa também estar nos acompanhando aqui e falar, Walter, muito obrigado pelo seu carinho de sempre, pela sua amizade que sempre foi disponível para mim lá em Adelfim Moreira, viu, Célia? Então eu agradeço bastante. Sim, ele tem uma grande admiração por você, né? E quero agradecer muito ao meu esposo por toda a força que ele me dá, por todo o compreensão que ele me dá. E como eu digo, família é estrutura, né? 2005 eu me casei, né? Vim embora no dia 19 de outubro de 2005. Aí vem a questão, virei dona do lar. Uma mulher que passou a vida toda buscando seu espaço no mercado de trabalho, no estado de São Paulo, correndo para lá e para cá, uma mulher hiper mega ocupada, multifuncional, se depara em um momento da vida de que ela veio para uma cidade tranquila, aparentemente, veio para uma cidade onde tem menos correria de carro, menos barulho para ser dona do lar. Como que foi essa experiência? Celiandro, não foi nada fácil. Imagina. Não foi nada fácil. Não foi nada fácil, né? Meu esposo, que eu falo, meu esposo, ele foi uma pessoa muito compreensivo, né? Porque nos primeiros meses aquela correria, né, de casa, marido, esposo, né, então sabe que tudo no começo é diferente, né,
é uma fase de adaptação, né? De colocar 2 escovas junto, 2 toalhas, né? Enfim. E graças a Deus, né, nesse decorrer de ser a mulher dona do lar, a mulher dona de casa. Isso daí, Celiandro, foi mais ou menos 1 ano, né? E eu falei pro meu esposo, eu não dou conta. Eu preciso de gente, eu preciso de mais atividade, por mais que eu saía para caminhar e tudo mais, né? E eu falei assim, olha, eu vou montar uma lojinha, alguma coisa para mim ver gente, para mim poder ajudar as pessoas, né, para poder conversar com as pessoas, né? Eu tô num lugar da onde eu não vejo quase ninguém, não conheço ninguém, né? E depois, com o decorrer do tempo, foi que eu fui sabendo, né, que minha mãe tinha parente ali, né, tinha conhecimento legal. Ali, né, tinha primos ali, né, porque eu tenho parente, mas é em Venceslau-Brás, né, que é os sobrinhos, parente pro lado da minha mãe. Então aí eu montei uma lojinha de bijuteria, de folheados na minha casa, né? E ali eu comecei com a minha trajetória, né? De conhecer, aí eu fui conhecendo mais pessoas e fui ali interagindo, fui ali ajudando. Quantas pessoas que chegavam ali começou a pegar confiança em mim e falavam dos seus problemas, né? E foi ali que da onde eu comecei a sentir mais prazer. Por quê? Porque eu estava ajudando as pessoas psicologicamente no meu ambiente, no meu pequeno comércio. E mesmo numa atividade que não é propriamente diretamente com a questão emocional da pessoa, sim, você ainda assim conseguiria contribuir, né? Conseguiria. Consegui contribuir muito, isso é legal. Tá? Isso é legal. Ou seja, isso prova para nós, Célia, que a gente pode ser uma contribuição a serviço das pessoas, independente do lugar que nós estejamos, né? Independente de onde esteja, Celiandro. Eu vejo assim, pode ser dentro de um comércio, pode ser dentro de um ônibus, você sabe? Pode ser num ponto de ônibus, pode ser aguardando um médico. Você pode contribuir, sim, ajudando as pessoas psicologicamente. E aí, nesse quesito de colaborar com o outro, de ser um sinal de esperança, um sinal realmente de possibilidades transformadoras, eu gostaria de colocar um elemento aqui, a fé. Qual é o papel de uma espiritualidade, da religião? Qual é o papel realmente do transcendente de Deus no nosso cotidiano, para que a gente possa cumprir bem a nossa missão, que a gente acredita que veio do divino para nós? Qual é o papel, então, fundamental da fé na sua vida? O papel fundamental da minha fé, Celiandro, é que eu sinto, lógico, que todos os seres humanos são falhos. Não existe o ser humano falho. Eu sou falho, você é falho, sim, todos nós somos falhos. Mas a nossa fé, quando você tem fé, não é aquela fé num Deus morto, não. É a fé no Deus vivo. Você passa por atribulações, você passa por tempestade, mas você passa, por quê? Porque você sabe que Deus, Ele está ali com você e que Ele está te fortalecendo para atravessar essa tempestade. E esse Deus vivo, ressuscitado, esse Deus que nos promove vida, nos leva ao encontro do outro. Sim. Independente de onde nós estejamos. Então, na loja onde você estava atuando, você estava ali colaborando com a vida das pessoas, mas com essa perspectiva também, né, de não só de levar uma esperança, de uma fé ou de uma saúde física, mas algo mental, emocional também, né? E assim, como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito boa, né? Muito gratificante. Como eu falo, agradeço muito ao meu esposo que me deu força, agradeço a todo cidadão, né, de Delfinense que saiu dos bairros longe e ia lá, né? Foi uma coisa muito boa. E quando foi em 2014, nessa trajetória, o ex-prefeito me convida para ser secretária municipal de saúde. Só que naquele momento, em 2014, eu estava com problema pessoal e eu não pude ir, né? É por isso que eu digo, tudo é os caminhos de Deus. Quando foi em 2015,
final de 2014, porque ele me convidou no começo de 2014. No final de 2014, né, eu recebi o convite novamente para ir trabalhar como diretora de departamento na Secretaria Municipal de Saúde de Delfim Moreira. E eu me lembro que eu falei, olha, se for da vontade de Deus que eu vá trabalhar com você, eu vou finalizar esse problema pessoal que eu tô tendo. Até o final do ano eu te falo. E como eu digo para você, a fé em Deus é tão grande que quando foi em novembro de 2014, né, esse problema, né, foi solucionado. E foi da onde, né, que eu comuniquei a ele, né, que se precisasse, né, do meu trabalho, eu estava ali à disposição. E ele me deu um retorno, né, em dezembro de 2014 e já veio conversar comigo. E foi da onde que me apresentou o futuro secretário, né, de saúde que ia, a partir de 2015, ia tomar posse, que foi o Celiandro, né? Então, Isso é interessante, Célia, porque eu quero mandar um abraço aqui para o prefeito Fernando Cora, que esteve à frente da gestão do município de Delfim Moreira de 2013 a 2020, o prefeito Fernando. E assim, antes dele me convidar para ser secretário, né, municipal de saúde em Delfim Moreira, ele convidou a Célia, né, porque ele já tinha a intenção de poder trocar a secretária naquela época e assim a gente poder, de fato, colaborar, né, na gestão de saúde, né? Então a Célia foi convidada primeiro, e depois eu fui convidado, né, e depois eu tive a alegria, né, de conhecer a Célia e trabalhar junto com a Célia, né? Então isso para mim, ó, Célia, isso é de grande honra para mim, a gente ter trabalhado junto. Gostaria de deixar isso também registrado aqui, esse carinho, porque eu aprendi demais com você, aprendi muito, até hoje eu aprendo, né, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de olhar as questões, né? Porque é nesse intercâmbio que a gente tem condições, de fato, de somar esforços a serviço do coletivo, a serviço de uma saúde pública com qualidade, com melhor eficiência. Então, esse sempre foi o meu sonho, o meu desejo, e tive a oportunidade de estar lá junto com vocês. Então, para mim, foi muito feliz essa trajetória. Então, agradeço muito. Mas, enfim, e aí? Sim, Celiandro, para mim foi um prazer enorme trabalhar com você. Eu aprendi muito, muito, muito com você, porque, igual eu falo, nós aprendemos um com o outro todos os dias. Ninguém é tão sábio, ninguém é menos sábio, porque a vida faz com que todos os dias a gente tenha algo para aprender. Esse trabalho, né, que eu como diretora de departamento, foi um trabalho muito bom, um trabalho muito gratificante, onde eu tive, sempre tive o dom de querer mais, né? Isso daí eu não sei se é uma qualidade ou um defeito meu, mas eu sempre quero mais, eu sempre quero fazer mais. Então minha adrenalina sempre é assim mesmo. E foi da onde, nessa trajetória, né, primeira coisa que foi feito foi humanização. Foi humanização de equipe. Então eu levei um pouco do privado para o público, né? E foi da onde que várias reuniões a gente fazia, nós conversávamos, nós dialogávamos com a equipe, porque na verdade nem gestor e nem diretor faz equipe sozinho, né? Faz o trabalho, as ações sozinho. Quem faz é a equipe. É por isso que eu sempre digo, equipe não é um, equipe são vários, né? Então ali foi feita a humanização e eu fui levando um pouco do privado, uma forma diferente, né? E sendo amiga, né? Sendo amiga da equipe. Porque eu precisava deles para fazer as ações, né? E eles precisavam de mim para poder estar coordenando, ajudando, né? Falando pela minha trajetória de vida, pela minha trajetória profissional, né? E eu me lembro que eu tenho assim, que o secretário, ele tem que fazer as ações. Então, eu me lembro que um dia eu falei para você, faça as suas ações e deixa que eu resolva aqui o que é resolvido. Então, foi assim um trabalho muito bacana. E foi da onde que eu fiz um trabalho voluntário, que foi alongamento e relaxamento. Então eu trabalhava, né,
no decorrer do dia, quando era terça e quinta-feira, eu fazia o trabalho de alongamento e relaxamento, que foi levado a você, foi levado ao prefeito, foi levado a toda a equipe da Estratégia da Saúde, da família, né? Foi uma coisa assim muito bacana. Eu tinha 54 mulheres, né? Da onde a língua, eu falei para você, não existe só a doença física, existe a doença mental, existe a falta de carinho, a falta de atenção. Então ali naquele momento, né, de mim com as mulheres, foi muito gratificante. Legal, né? Foi muito gratificante, né? E foi aonde que em 2015 o município de Delfim Moreira, ele atingiu a meta de 100% das ações voltada à estratégia da saúde da família, foi 100% das ações cumpridas no município, né? Isso foi reconhecido pela Secretaria Regional de Saúde, né? Esses indicadores são importantes, né? Mas o fundamental de tudo isso é essa situação de estar se relacionando com as pessoas, porque cuidar da saúde é também olhar principalmente, talvez, para a prevenção e promoção em saúde. Mas como que a gente pode fazer de fato uma prevenção e uma promoção de saúde sem humanização, sem estar próximo da equipe que realiza as questões lá na ponta, porque não somos nós, enquanto coordenadores ou gestores ou diretores de departamento, que realizam as ações. É aquele trabalhador lá na ponta, é o agente comunitário de saúde, é o técnico de enfermagem, é o próprio auxiliar de enfermagem, é o enfermeiro, é o profissional médico, é toda uma equipe, é aquela pessoa que limpa e faz o café para que a equipe possa trabalhar, para que possa atender o cidadão. Sim. São essas pessoas que fazem a saúde acontecer. E são essas pessoas que também devem ser ouvidas, devem ser reconhecidas no seu papel de desenvolver saúde. Com certeza. Eu acredito muito nessa vertente. E assim a gente poder também colaborar, né? Enquanto profissional, eu como o profissional técnico em enfermagem, eu tenho formação em instrumentação cirúrgica, caminhos pelos vertentes das terapias integrativas e complementares do SUS, para que a gente possa entender também o que isso pode contribuir na prevenção e promoção em saúde, e assim de fato a gente construir, primeiramente também para a nossa família, para nós, uma saúde que eu quero, e depois, se for possível, se a vida permitir, colocar à disposição essa maneira de enxergar a vida e as questões de saúde para o coletivo. E é o que nós fizemos em Delfim Moreira, é o que nós pudemos colaborar. Mas enfim, Célia, esteve lá à frente como diretora, mas depois também você foi secretária de saúde no município de Delfim Moreira, na gestão do prefeito Fernando Cora, na gestão de 2017 a 2020, é isso? Sim. O prefeito Fernando Cora, né, deixo aqui meu abraço a ele, minhas considerações. É uma pessoa muito humana, né? É uma pessoa muito carismática e me convidou para esse grande desafio. Né? Esse grande desafio começou em 2017. Foi um desafio que me trouxe muita experiência, mais experiência ainda, né? Junto com a equipe, que deixo aqui meu abraço carinhoso por todos, né? Por todos profissionais da saúde, em especial aos profissionais da saúde de Delfim Moreira, que foram os que fizeram as ações junto comigo, que nós enfrentamos. Primeiro foi a greve dos caminhoneiros, que faltava produto de limpeza, que faltou medicação, que faltou alimento, né? Porque os profissionais precisam de um café, de um pão para poder se alimentar, né? E foi um desafio grande nessa época, onde que chegou um ponto, Celiandro, que não tinha como. Eu fui no supermercado, né? Eu comprava algumas coisas que precisava na farmácia, né? Porque chegou a faltar uma dipirona, chegou a faltar um paracetamol, né? Então isso daí eu não poderia deixar faltar, né? E dentro das minhas possibilidades no momento, né, foi feito assim, graças a Deus, né, que Deus teve todo o tempo comigo e junto com a equipe,
nós fizemos uma ação e atravessamos esse período difícil, né? E essa trajetória como secretária de saúde também, eu tinha as pessoas de minha confiança, da administração, que me ajudou muito, né? O pessoal da limpeza, enfim, toda a equipe, né, teve ali junto comigo. E eu sempre tive de portas abertas para eles. Por quê? Porque o meu foco como secretária de saúde era o quê? Era atender a demanda do município, que precisava, e a equipe. Eu não podia fechar as portas, né? Para ficar só na parte administrativa. Então, nesse meio tempo, eu atendia a população, atendia a equipe quando precisava, e ficava na Secretaria de Saúde até 8, 9, 10 horas da noite fazendo a parte que cabia a mim, porque eu tinha as diretoras também que me ajudavam muito na parte administrativa, né? Um abraço aí a Ritiele, a Alana, que foi grande parceira, né? E todo o pessoal da administração. E por último, Celiandro, nós atravessamos a pior fase, que foi a fase do começo da pandemia do Covid-19. Um momento de muita insegurança, de muito medo, né? Tivemos no início da gestão do prefeito Fernando Collor, em 2017 e 2018, uma crise do Estado, né? Sim. Por isso essas faltas de medicamento, de insumos básicos, porque deixar de fazer repasses importantes para o município, porque o Estado estava em crise. Mas meu pai sempre falava o seguinte: gente, quando que o Brasil não esteve em crise? Nós vivemos em permanente crise. E como lidar com tudo isso? Como é desafiador nós entendermos todo esse processo de permanente crise e como sair mais fortalecido disso, né? Então, só pontuo aqui essa reflexão. E aí, o início da pandemia, como é que foi todo esse sufoco? Então, além, né, de falta de repasse na minha gestão, falta de repasse, né, de recursos do Estado, greve de caminhoneiro, finalizei a gestão, infelizmente, com a pandemia do Covid-19, onde destruturou a equipe, né? A população ficou toda assustada, até quando teve o primeiro caso no município. Porque o que mais nós fizemos foi a ação de conscientização, né? Conscientização à população. Primeiro foi o vídeo, né, meu com o prefeito, conscientizando as pessoas a ficarem em casa, enfim, foi toda aquela trajetória nossa. A equipe, muitos queriam sair, queriam pedir exoneração do cargo, né, por causa da família, porque com medo de ser contaminado e contaminar a família, marido, filhos, enfim, né, e eu sempre falava para eles: nós vamos vencer, nós não podemos desistir, porque o vírus, a gente já atravessou várias fases, né? Que foi o vírus da hepatite, o vírus da meningite, né? Mas chegou ao ponto desse vírus devastador, né? Que é o vírus do Covid-19. Nós fizemos as ações, Celiandro, todas as ações necessárias para o município, né? Ali não foi só a saúde, nós tivemos que interagir todas as secretarias para fazer as ações, secretaria de obras, né? A educação teve que parar, enfim, o serviço social, né? Porque foi faltando alimentos, né? Foi assim, para a população, desemprego, né, que teve. As pessoas iam na saúde: meu marido ficou desempregado e meu filho precisa disso, precisa daquilo, e era o serviço social, enfim. Então ali, na verdade, foi uma união de profissionais em pró daquele momento que estava acontecendo, né? Então foi desinfectar a cidade, foi assim, foi um momento difícil, foi um momento assustador, mas foi um momento de realização ao próximo, ao cuidado ao próximo. Então a equipe, ela trabalhou ali 24 horas por dia. A saúde ficou 24 horas por dia, né? Mais ainda
do que fica, porque a saúde é 24 horas voltado ao atendimento à população, aos cuidados à população, mas nesse momento foi um momento muito difícil, mas nós vencemos. Né? Então, para mim, foi um aprendizado muito grande, foi um desafio muito grande. No decorrer de toda a minha vida, eu acho que foi o desafio mais desafiador, foi o momento do Covid-19. E com isso eu quero mandar um abraço também muito carinhoso a todas as famílias que perderam seus entes queridos na pandemia, né? Tanto no município de Delfim Moreira e toda a nossa região e do Brasil. Sim. E, portanto, né, prestar essa solidariedade Sim. a essas famílias que perderam seus entes queridos para esta pandemia. E, no entanto, Célia, para a gente poder finalizar aqui a nossa prosa, este momento, eu quero também mandar um abraço também a todos os servidores públicos do município de Delfim Moreira, Venceslau Braz, Marmelópolis, Itajubá e toda a região, que ajuda a construir o Estado, ajuda a construir a sociedade através dos serviços públicos, que no meu entendimento é fundamental para que a gente possa ter uma sociedade como nós desejamos, uma sociedade digna, fraterna, solidária e que também que a gente possa assim poder buscar aquela felicidade que todos nós sonhamos. Afinal de contas, né, os serviços públicos podem também promover essa dignidade e deve promover essa dignidade humana. Célia, para a gente ir aos finalmente dessa questão, gostaria que você pudesse também falar, deixar uma mensagem aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo sobre a sua vida, passando aqui para conhecer um pouco mais. Eu quero também já deixar aqui claro um convite para que você um pouco mais à frente retorne aqui a esse espaço, converse com a gente um pouco mais sobre a sua trajetória, que tem muito mais coisas ainda para que a gente possa dialogar e assim a gente poder conhecer um pouquinho mais da sua pessoa. Muito obrigado pelo carinho, viu? De você estar aqui, mas para que a gente possa assim ir para os finalmente, o que você pode estar falando para o nosso pessoal que está nos ouvindo agora sobre os desafios que você enfrentou na saúde? Celiando, mais uma vez eu que agradeço a oportunidade, né? E deixo aqui a minha mensagem a toda a população, que os desafios na vida, eles são permanentes, porque todos os dias são desafios na vida. E que você nunca desista do seu ideal, que você nunca desista dos seus sonhos, né? E para aqueles que perderam o seu ente querido, né, nessa pandemia do Covid-19, a minha solidariedade a todos vocês, sinta meu abraço, porque eu também perdi vários conhecidos, né? Foi um momento muito difícil, está sendo um momento difícil. Que Deus abençoe a cada um de vocês e uma próxima oportunidade que eu tiver novamente de retornar, eu estarei aqui passando para vocês um pouco mais da minha trajetória de vida. E deixo aqui, não desista dos seus sonhos. Cada dia, cada momento, cada manhã que você acorda é uma chance de vida, é um momento de ressurreição. Então, aproveita seu dia, aproveita seu momento da melhor forma possível. E que você sempre tenha as bênçãos de Deus em sua vida. Um abraço grande a todos vocês e muito obrigado pela oportunidade. Amém. E com isso a gente possa, de fato, encerrando aqui o nosso programa e dizer para você que está nos acompanhando, nos assistindo, participando junto com a gente, curte, comente, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam chegar a essa nossa prosa. E assim, qual é a saúde que você, que eu, que a Célia, que todos nós queremos construir? Como que você entende a saúde pública? Deixa a sua opinião aqui embaixo deste vídeo também e assim a gente possa conhecer um pouco o seu ponto de vista e eu aprendo com você também. Enfim, Célia, muito obrigado pelo carinho, fica com Deus. Amém. Espero que a gente possa conversar mais vezes aqui, sim, porque para mim é uma alegria essa prosa. Para mim também. Que Deus te abençoe a você e a sua família. Sim. Amém. E aqui a gente encerra o nosso programa Olhar Ampliado pela TV Itajubá. Um forte abraço, espero que a gente possa se ver em breve.